Bom dia. Incentivado aí pelos meus amigos virtuais, né? A Fofuras da Sheila, que depois eu vou deixar o link aqui na descrição, e do meu amigo virtual Paulo, né? Lá da região dos Lagos, eu resolvi meter o meu carão, né? E falar sobre uma coisa que aconteceu comigo há pouco tempo, uma descoberta minha há pouco tempo atrás, e que isso tem me gerado uma série de dificuldades, e a intenção desse vídeo aqui, né, a intenção de falar sobre isso, é apelar para o nosso controle alimentar, né, para que as pessoas elas tenham um pouco mais de bom senso, e as empresas, né, em tratar melhor dos seus clientes, colocando no rótulo, né, no rótulo dos produtos, exatamente aquilo que contém, para evitar algum problema, algum dano de saúde, como aconteceu comigo algumas vezes ao longo desse tempo. Bom, então deixa eu explicar para vocês entenderem, né? Quando eu nasci, quer dizer, essa história eu descobri depois que eu descobri a minha intolerância, né? Quando eu nasci, a minha mãe, ela tinha um RH negativo. Naquela época, não existia remédio para isso. Quer dizer, eu acho que, não sei se hoje existe, né? Mas naquela época não existia. E por conta disso, ela não pôde amamentar os filhos, né? E logo assim que eu nasci, que ela introduziu a mamadeira, eu fui parar no hospital. E o médico pediatra, na época, disse a ela, né? Eu tenho 60 anos. Na época, o pediatra disse a ela que eu não poderia com leite, de forma nenhuma. Que eu tinha uma intolerância ao leite e que isso deveria ser cortado da minha alimentação. Bom, ela, professora, né? Eu sou filha de professores e tudo, dentro da ignorância dela, ela achou que, como ela não tinha nenhum tipo de problema de saúde, né? E meu pai também, isso era besteira, que o médico não sabia o que estava dizendo, que aquilo era bobagem. Enfim, e ela resolveu então fingir, não dar importância aos comentários médicos, e começou a me criar com leite de cabra. Durante um tempo eu utilizei o leite de cabra, e conforme eu fui crescendo e criando resistência, ela voltou para o leite de vaca. Bom, isso me gerou uma série de problemas de saúde durante a minha vida inteira, né? Eu tinha problemas respiratórios, ela corria comigo volta e meia para homeopatia, eu vivia à base de antialérgico, com aquelas bolinhas de homeopatia, era tudo que era tipo de médico nesse sentido eu ia, né? Tinha problema respiratório, e enfim, e uma ojeriza a leite, né? Ela me obrigava, ela era muito autoritária, né? Porque ainda é viva. Ela me obrigava a tomar, antes de ir para a escola, copos e copos de café com leite, e aquilo para mim era morte, né? Eu olhava para aquele copo de café com leite, a minha vontade era morrer. Mas se eu não tomasse, eu apanhava, né? E tinha hora de ir para a escola, até porque a gente estudava na escola que ela dava aula, no início. Enfim, e isso, bom, à medida que eu fui crescendo, eu fui agregando à minha saúde um monte de problema, né? Problemas de pressão, eu comecei a apresentar com problemas de pressão com 28 anos, eu comecei a apresentar problemas de pressão. Não era uma pessoa, eu praticava exercício, né? Eu joguei vôlei durante muitos anos, fui surfista, sempre gostei de caminhar, fui escoteira, né? Então eu tinha uma prática de exercícios, né? Nunca fui de comer sal, né? Até porque na minha casa minha mãe tem problema de pressão, então a comida era praticamente sem sal nenhum. E eu comecei a atribuir essa questão ao estresse, né? Eu já tinha nessa época 2 filhos e ainda não estava grávida da terceira, e eu atribuí isso ao estresse, né? O estresse do dia a dia, de ter que cuidar de 2 filhos sozinha, e porque o pai dos meus filhos nunca estava presente para nada, né? E eu vim atribuindo isso à questão do estresse. Só que eu fui envelhecendo, à medida que eu fui envelhecendo, as coisas foram piorando. As coisas foram piorando para o meu lado, a ponto de eu já não consegui mais abrir uma lata, né? Eu comecei a ter suores frios,
tonteira, eu comecei a ter problema de taquicardia, e todas as vezes a pressão subia, todas as vezes que eu ia ao médico, remédio para pressão. Então eu passei dos 28 anos até uns 7 anos atrás, me empanturrando de remédio de pressão, porque eu já não sabia mais o que comer, porque tudo me causava desconforto, né? De manhã cedo eu costumava dizer para os meus alunos, porque eu sou professora, eu costumava dizer para eles, eu não sou ninguém até a hora do almoço, porque de manhã para mim era morte. Quando eu acordava cedo, comia qualquer coisa, que botava aquilo no estômago, um pão, uma coisa qualquer, porque até então, depois que eu me livrei das garras da minha mãe, nunca mais eu utilizei o leite, né? Mas eu comia o leite através do queijo, através de outras coisas. Bom, e também desconhecia essa questão do leite na minha vida. Aí Bom, enfim, e aí houve uma época que eu vim aqui para a cidade do interior. Saí do Rio de Janeiro por conta da violência e do excesso de calor e vim aqui para a cidade. Eu costumo dizer que essa cidade aqui, ela foi uma bênção na minha vida, né? Em todos os aspectos, porque eu aqui, devido a ser uma cidade de colonização alemã, as pessoas não falam contigo, não te convidam para nada aqui, você não faz amizade, né? E devido a isso, eu passei a prestar atenção em mim, a me ouvir. Aqui em casa, por exemplo, eu só escuto aquilo que eu produzo, né? Eu tenho esse privilégio de escutar o que eu produzo apenas, né? Eu comecei a prestar atenção em mim e perceber que eu estava ficando limitada. Eu já estava cheia de dores nas articulações, eu tinha uma dor de ouvido crônica que ninguém descobriu o que era. Aquela dor me acompanhava desde jovem, desde que eu me entendo como gente, aquela dorzinha, sabe aquela dor de cabeça que você tem lá no fundo? Eu de vez em quando tinha aquela dor de cabeça e tinha aquela dor de ouvido que me acompanhava sempre, principalmente quando o tempo esfriava mais um pouco, aquilo doía mais um pouco, né? E eu cheguei a um ponto de achar que eu ia terminar meus dias numa cadeira de roda, porque eu não conseguia abrir uma lata. Taquicardia, tonteira, eu passava mal, eu vivia com tonteira, andava dentro de casa, parecia que eu estava drogada, sabe? Isso com o passar do tempo, à medida que eu fui envelhecendo, né? E aí um dia, cansada disso, porque eu sempre medito muito, gosto muito de meditar, né? Comecei a pedir nas minhas meditações uma resposta para aquilo ali, né? Porque cada remédio que eu tomava era uma coisa pavorosa dentro de mim, né? Me provocava sensações horríveis, como eu disse, suores frios, tonteira, né? Eu ia no remédio da pressão. Bom, tive que apagar aqui, desculpa, né? Marinheiros de primeira viagem, eu não estou habituada a fazer isso. Bom, vamos lá. E aí, um dia, eu fazendo a meditação, no dia seguinte de manhã cedo, eu acordei, comecei a fazer as coisas, aí sentei no computador. Agora eu vou abrir aspas para fazer um merchan. Eu sou professora, mas aqui eu trabalho com numerologia. Eu sou numeróloga há 30 anos e o meu trabalho é muito bom. Se alguém quiser me contactar, eu vou deixar na descrição o link do meu Instagram, Numerologia e Prosperidade. Bom, e aí um dia eu sentei para digitar uma numerologia. Quando eu abri o computador, nada é por um acaso, né? Nós atraímos as coisas. Abriu a página do Dr. Laí Ribeiro, falando sobre uma dor falando sobre o leite, na verdade, né? A página falava sobre o leite. E ele fez um comentário ali que me gerou uma série de curiosidades, né? Dentro daquele comentário do leite, do mal que o leite fazia e dos derivados de leite, aquela coisa toda, ele fez um comentário que me gerou a busca, né? Ele disse assim: olha, e eu vou avisando, aquela pessoa que tem aquela dorzinha de ouvido crônica e que não consegue descobrir o que é do leite. Experimenta tirar, que você vai ver que vai sumir. E aí eu fiquei intrigada com aquilo, comecei a procurar informação, até que abri, se não me engano, eu não me falho a memória, porque isso tem uns 7 anos, não sei se foi a página do Drauzio Varela, ou sei lá, de alguma nutricionista, eu comecei a ver que tudo que falava sobre a intolerância a leite era tudo que eu sentia. E aí eu resolvi procurar o glúten, e para surpresa minha, estava lá a mesma coisa, né? Os mesmos
sintomas que eu tinha, né? E eu, véspera de Natal, resolvi cortar. Como um belo 8 e uma 4, né? Que sou, cortei mesmo. Véspera de Natal, eu descobri isso no dia 23 de dezembro, há 7 anos atrás. Eu cortei tudo. Aquilo que eu mais gostava de comer, a rabanada, né, no Natal, ficava esperando aquele momento da rabanada, cortei tudo na minha alimentação, tirei tudo. E para surpresa minha, eu descobri que não podia comer mais nada, né? Porque quando você corta o glúten e o leite, você chega no mercado, em primeiro lugar, os itens da padaria não te pertencem mais, né? Em segundo lugar, você não pode comprar mais nada no mercado, porque tudo contém glúten e tudo contém leite. Bom, para você ter certeza do que você está sentindo, se isso é do leite ou se é do glúten, você tem que tirar da alimentação, mas cortar mesmo, sabe? Não é tirar o leite e continuar comendo queijo ou iogurte, tem que tirar mesmo. E durante uns 2 meses, e foi o que aconteceu. Eu tirei e as minhas juntas começaram a desinflamar, as articulações, a tonteira eu não sentia mais, enjoo não sentia mais, taquicardia não sentia mais. Resultado, moral da história, né? Hoje nem remédio da pressão eu tomo mais. Então, esse vídeo aqui, ele tem a intenção de alertar as pessoas com relação a algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, quem corta o glúten tem que saber que a aveia contém glúten. Não contém glúten na composição dela, mas contém glúten porque aonde é manipulada a aveia é manipulado o trigo. Então ela contém glúten. Cevada contém glúten, malte contém glúten. Então chocolate, aveia, cerveja, nada disso você pode comer mais, né? Alguns arrozes de grão contêm também glúten. E a questão do leite é crônica, né? Você tira, tem que tirar mesmo. E no meu caso, tem a diferença da lactose, né? Quando, no início eu achei que meu problema era com a lactose. Quando os produtos começaram a sair sem lactose, eu comecei a comprar. Comprei queijo sem lactose, iogurte sem lactose e comecei a ter os mesmos sintomas de volta. Então eu descobri, estudando, que o meu problema ele não era limitado só à lactose, e sim à caseína. Então, por exemplo, a lactose, existe remédio no mercado para isso, né? Mas a caseína não. Então, quem tem problema com a caseína, que é a proteína, né, da carne, não pode comer nada, não pode nada que contém leite. Então, se você tem vermelhidão, né, eu ficava toda vermelha, eu sentia muito calor, mais calor do que as pessoas normalmente, era muito calor, era muita vermelhidão, passava muito mal, né? Eu não tinha falta de ar nem dor de cabeça. Essas duas coisas eu não tinha, né? Mas eu sei que, por exemplo, o glúten, ele provoca muita enxaqueca e provoca dores horríveis nas articulações. Então, por exemplo, hoje eu vejo muita gente se queixando de dores na coluna. Eu acredito que isso seja do glúten, porque o organismo humano, ele não está preparado para digerir aquilo ali, principalmente porque é transgênico. E assim como o leite também, né? Então tem pessoas que têm uma sensibilidade, como eu, outras não. Outras conseguem absorver aquilo de uma forma melhor, mas vai causando problema na coluna. Então dores nas articulações, dores na coluna, prisão de ventre, né? O glúten, ele prende o intestino e o leite solta, né? Eu, por exemplo, já estava chegando a um ponto que eu já não podia mais sair de casa, porque tudo que eu comia eu tinha que correr para o banheiro. Isso era questão do leite também. Mas para encurtar, para terminar esse vídeo, para não ser tão longa, né? Mais do que eu já fui, eu gostaria de chamar a atenção com relação a rótulos. No outro dia me deu vontade de comer um bolo de chocolate. Há anos que eu não como, né? E aí eu vi um vídeo aqui no YouTube de uma pessoa que tem uma filha com intolerância. Ela falou de um chocolate. Eu fui no mercado atrás, não achei, e aí meu marido trouxe uma mistura da Dr. Oetker, né? Que dizia que não tinha glúten, mas não falava nada do leite. Isso é uma coisa que a gente precisa saber. Eu, por exemplo, quando faço alguma compra, eu olho, eu vejo, não contém glúten. E dependendo do que seja, não tem a informação que não tem leite, eu não compro. Mas o meu marido comprou. E eu fui fazer o bolo, menina, faltou pouco eu parar no hospital. Eu fiquei toda vermelha, com taquicardia, porque com certeza aquele cacau em pó que trazia na embalagem, dizendo que era cacau em pó, era achocolatado.
né? Com certeza aquilo ali tinha leite em pó misturado no meio ou alguma outra coisa ali que continha a caseína, porque para quem não sabe, uma coisa mortal para quem tem problema com leite é talco, é comprimido que tem talco porque tem leite, é aquela questão daquela bexiga, né? Daquele talco da bexiga, do talco da luva. Então a gente tem que prestar atenção a todos esses detalhes, inclusive a remédio quando se compra para tomar, porque a gente não pode tomar qualquer coisa, né? Tem pessoas que vão parar no CTI. No meu caso, eu acho que como eu fui obrigada a utilizar uma coisa que eu não podia a vida inteira, o meu organismo criou uma certa resistência, né, ao longo do tempo, embora tenha me provocado uma série de outros problemas de saúde, mas ele criou uma resistência. Então, eu venho aqui apelar para as pessoas, para os empresários, né, estarem atentos a essa questão do rótulo, porque eu fico sem saber o que comprar, porque você pega um produto e diz assim, não contém lactose, e aí eu fico em dúvida se tem leite, porque ele pode estar sendo feito com leite sem lactose, mas tem a caseína. Então, a gente tem que estar atento a essas informações que não são claras no rótulo. E muita gente, tem muito produto aí que está sendo engrossado com farinha de trigo e não vem no rótulo especificando isso. Eu sei que tem porque eu fico toda vermelha. Não demora assim uma hora e meia, eu começo a me sentir quente, a esquentar, fico com as bochechas vermelhas, o nariz vermelho, começa a me dar aquela sensação de que eu tô drogada, né? Ando dentro de casa, parece que eu tô drogada, tenho que ficar me escorando na parede, é uma coisa horrível. E sem contar que aquelas pessoas que têm uma resistência, que são menos resistentes do que eu sou, isso pode causar a morte da pessoa, né? Por falta de informação no rótulo. Então a minha intenção de fazer, como eu disse, esse YouTube, esse vídeo, né, e jogar no YouTube, é exatamente apelar para os empresários, né, porque existe uma lei para isso, mas a lei não é cumprida. E aí a gente fica sem saber. O produto não contém lactose, tudo bem, mas será que tem leite? Né? Tem que ter informação da caseína, porque afinal de contas ela é tão prejudicial quanto a questão da lactose. Então é isso, pessoal. Eu nem sei se vou publicar isso aqui. Eu vou olhar, porque eu não sou muito de estar botando meu carão aí, não. Mas eu vou olhar para ver. Se ficar razoável, eu publico. Se não, eu vou deletar. Um abraço para vocês e até qualquer hora. E visitem lá o meu Instagram, Numerologia e Prosperidade. E quem quiser entrar em contato comigo, no Instagram tem o número do meu WhatsApp, que é por onde eu faço todo o meu trabalho, né, de consultoria. Um abraço para vocês.